alto, ninho, da folha, do alto do galho, galho da árvore, e a árvore da montanha, leia, a árvore da montanha, leia. Igreja Presbiteriana Independente em Rio Branco, Acre. Assim foi chamada a primeira igreja presbiteriana independente em solo acreano. Solo fértil para muitos sorrisos, para abraços calorosos e um lugar cheio do povo de Deus. Aliás, foi assim, pensando no povo de Deus, que um dia esse chamado se confirmou nos corações de 2 pastores há muitos anos atrás. Mas antes mesmo que a semente fosse colocada em corações tão distantes do Acre, o agricultor já realizava o seu trabalho por aqui. A IPI de Rio Branco do Acre, que só temos uma, né? Iniciou quando 2 famílias da IPB estavam saindo, IPB das Placas, outra da IPB da Floresta, 2 da IPB da Floresta. E aí a gente éramos amigos em família e começamos a conversar sobre igreja. E então passamos a nos reunir. Eles sugeriram que enquanto eles não encontrassem uma igreja que eles se sentissem bem, a gente pudesse se reunir como os discípulos se reuniam, de casa em casa, no momento nas nossas casas. Então nós ficamos em 4 famílias e cada domingo era na casa de uma dessas famílias. Num determinado momento, quando aconteceu na minha casa, que era lá no Conjunto Tucumã, a gente já tinha um pouco mais de pessoas. Então, nós vimos que tinha uma casa alugando bem na frente da minha. Essa casa era uma casa residencial mesmo, era uma casa de 2 quartos, mas tinha uma varanda enorme na frente, totalmente coberta e gradeada. Então, a gente olhou, o valor era bom. Então, quando surgiu essa possibilidade da casa, nós resolvemos alugar. Porque na minha região, tinha muitas crianças. Quando nós começamos a reunir na frente, as crianças começaram a chamar a atenção das crianças e as crianças vinham. E daí, ficamos ali, começamos a nos reunir ali. Uma das famílias, a família da Valéria, era do Paraná. Lá eles conheciam a IPI. Eles não tinham vontade de sair da IPB para uma outra denominação muito diferente. E aí ela lembrou da IPI. Lembrou que tinha um primo que era da IPI de Londrina. E então ela fez contato com esse primo, explicou a situação, que existia um grupo de pessoas reunindo e que queriam fazer parte de uma igreja. A gente continuava a seguir orando por alguém, por um pastor, para se ligar, se conectar a alguma igreja. Nós fizemos uma carta para a IPI Nacional, dizendo que a gente estava se reunindo, explicando e que a gente tinha interesse de fazer parte da IPI. Foi quando Joaquim foi visitar a gente, ainda era lá no Tucumã. Ele fazia parte da Secretaria de Missões e aí ele veio visitar. Fizeram uma reunião com o Presbitério Rondônia, que na época era Mato Grosso, Rondônia, e já meio que abraçaram a gente assim informalmente. Havia um pastor que estava em Porto Velho, pastor Daniel, e aí esse presbitério, que era Mato Grosso, Rondônia, ficou mais perto da gente. Eduardo, o Tomioshi, já veio naquele momento, naquela comissão que veio para conhecer a gente. Veio Eduardo, pastor Joaquim, eles foram para levar o que viram aqui, né? Nisso já tinham mais pessoas, tinha mais um casal da IPB que tinha saído, que estava congregando com a gente, mais gente da localidade mesmo, ali da região do Tucumã, que tinha se achegado. E aí já estava bem apertado, né? E fomos então tornados congregação do presbitério. Como diria o poeta,
Na matemática do reino, é no dividir que nasce a multiplicação da paz, alegria, pão e amor. E no ato da divisão milagrosa do reino, a igreja se formou, de casa em casa, dia após dia e de porta em porta, e se multiplicou. Na simplicidade do Evangelho, a igreja se formou. Ainda sem suas grandes estruturas, ainda sem todas as treliças, eventualmente chamadas de necessárias, mas com todo o solo fértil necessário para o seu crescimento. Aliás, quem garantia os frutos era o próprio agricultor. Até o ano de 2005, a IPI do Brasil não estava presente em apenas 3 estados do Brasil, que era Roraima, Amapá e o Acre. E então nós fomos desafiados a plantar uma igreja no estado do Acre. E no dia 21 de janeiro de 2006, a minha família, meu esposo, meus filhos e eu, partimos em direção ao Acre para começar aquele sonho que Deus já havia colocado no nosso coração. E lá começou vários desafios culturais, da forma como construir a igreja. Nós tínhamos já 3 famílias que começaram com a gente. E nós começamos então a cultuar, a nos reunirmos com essas 3 famílias e não tínhamos um espaço. Então eles aconteciam nas varandas da casa, na casa da Ângela, na garagem da nossa casa. E nós conseguimos então o espaço de um colégio lá em Rio Branco para fazermos os nossos cultos de domingo. Então, literalmente, todo domingo nós tínhamos que montar e desmontar a igreja. E ali começaram a se reunir famílias e começou a chegar gente nova. É nessa escola estadual, Instituto de Educação Lourenço Filho, que a Igreja Presbiteriana Independente em Rio Branco funcionou de janeiro de 2006 a agosto de 2006. Nós aqui fazíamos trabalho só aos domingos, na escola dominical na parte da manhã, nas 9 horas, e depois o culto à noite, a partir das 7 horas. No entanto, todas as vezes que nós íamos fazer um culto, nós tínhamos que montar a igreja e depois desmontar. Foi essa uma bênção, uma experiência muito grande para as nossas vidas, de podermos aqui realizar. A diretoria cedeu o espaço para nós, porque há uma irmã da igreja que trabalha na escola, e nós então pudemos realizar, durante todo esse tempo, de janeiro de 2006 a agosto de 2006, os cultos e atividades da Igreja Presbiteriana Independente aqui em Rio Branco. O problema é que, como o colégio tem aula durante a semana, então durante a semana nós não tínhamos esse espaço para nos reunirmos, E conforme famílias foram chegando, elas mesmas começaram a sentir a necessidade de ter um lugar chamado como a minha igreja. E nós recebemos, ganhamos por doação 2 terrenos e começamos a construir então nosso primeiro salão de culto. E ali nós construímos o lugar do culto, claro, com uma cozinha, os banheiros, e nós entendemos também que precisamos fazer uma sala para o trabalho com as crianças, porque a gente sempre achou que o ministério com crianças era uma prioridade no nosso coração, e nesse tempo, então, nós nos mudamos para esse espaço, e nós fomos para esse primeiro lugar do culto com apenas 2 famílias e a nossa família. E ali começou um novo tempo para a nossa igreja. E foi muito interessante porque o pai de uma das meninas, o pai da Gabi, ia fazer um aniversário e chamou a gente para estarmos no aniversário dele, que seria na chácara de uns amigos dele. E quando chegamos lá, uma mulher, filha dos donos do sítio, veio conversar comigo e falando das necessidades que ela sentia, que ela já participou de igreja, mas que agora ela estava afastada, mas que ela queria muito voltar.
E a gente começou a conversar, né, e convidá-la a participar. E no domingo seria o lançamento da nossa pedra fundamental. E eu convidei meio achando que não aconteceria, né, que ela não viria, não, com todo respeito. Eu não estava botando muita fé. E para minha surpresa, e aí eu falo que são os bilhetes de Deus alertando da ação de Deus, ela estava lá no domingo para o culto e o lançamento da pedra fundamental do nosso salão de culto. Cheguei na nossa igreja IPI por volta de 2007. Eu lembro que era o aniversário de um dos membros da nossa igreja, né? Ele estava fazendo aniversário, inclusive ele faz aniversário no dia do meu filho, por isso que eu lembro dessa data, 18 de agosto de 2007. Quando eu cheguei na igreja, né, tinha toda uma... Como eu não era de participar, não era de nenhuma igreja, então fui com a estrutura de encontrar uma igreja com multidão de gente, aquela igreja mesmo formadinha, e cheguei lá, me deparei com algo totalmente bem simples, bem diferente, com meia dúzia de pessoas reunidas, e me arrepia, porque foi uma igreja diferente que eu senti, e eu senti muito acolhimento naquele dia, embora eu tivesse, né, em volta de pessoas que eu ainda não conhecesse, eu me senti acolhida e gostei muito. Nesse dia eles estavam, né, inaugurando o templo físico deles, porque até então eles se reuniam em outros locais que ainda não era dele, o espaço físico de escola, né? Se reuniam dessa forma e passaram a se reunir num espaço físico que era deles. Eles estavam comemorando, inclusive, eles estavam colocando a pedra fundamental da igreja. E a partir dessa pedra fundamental, né, que começou ali, nesse período nós tínhamos 4 famílias com a gente, e a família dessa mulher que eu conheci no sítio, ela e o filho dela começaram a frequentar a nossa igreja. E era muito bom, porque na hora do ensino da escola dominical, toda vez que a gente lia a Bíblia, os olhos do João brilhavam, ele tinha uma sede pela palavra de Deus que me emocionava. Eu lembro que tanto eu quanto o Joca, quando a gente via a sede que aquele menino tinha do conhecimento da palavra, a gente entendeu que aquele espaço era muito importante. E através do João Carlos, ele, a mãe dele e uma tia dele foram os primeiros membros da nossa igreja. Então, o primeiro culto de batismo e profissão de fé foram essas 3 pessoas. E a partir desse tempo, desse trabalho com a igreja começou a crescer, e principalmente por causa das crianças. A gente começou a fazer a tarde de recreio, então nós tínhamos lá um sábado com muitas brincadeiras, e principalmente o ensino da palavra, ensino de canções, crianças ao redor, e através dessas crianças, muitas delas foram alcançadas pelo poder do Evangelho, e elas foram instrumentos de Deus para a conversão também dos seus pais e dos seus familiares. E então nós começamos, né, a estrutura mesmo de igreja. Então nós tínhamos a escola dominical no período da manhã, o culto à noite e o estudo bíblico de quarta-feira à noite. Muitas vezes na quarta-feira à noite só íamos nós 4 para a igreja, meu marido, eu e os nossos filhos, que na época tinham 5 e 8 anos. E eu me lembro que várias vezes que nós chegávamos lá, a gente ficava meio desanimado porque as pessoas não estavam lá, né? A igreja vazia. E eu lembro do Andrei, que é o caçula, com 5 anos, que ele perguntava: mãe, cadê o povo? E a gente falava para ele: filho, a gente também é povo. E ele falava: não, mãe, o outro povo. E eu lembro que o Espírito Santo tocou muito o meu coração e do meu marido, porque muitas vezes o nosso coração humano, quando vê a igreja vazia, o desejo era fechar e ir embora para casa. Mas nós fazíamos o nosso culto, só nós 4 ali mesmo, cantávamos com os meninos, ensinávamos a palavra de Deus com eles, né? Lógico que não era um culto de 1h30, mas havia um tempo nosso para que os meninos entendessem que eles também eram povo de Deus. A escola dominical também foi um outro desafio, porque no domingo pela manhã, muitos deles iam para o que a gente chama lá no Acre de colônia, o sítio. Eles vão cuidar dos pais, levar a feira da semana para os pais, passam um domingo de descanso. Então nós percebemos que o horário da escola dominical pela manhã não funcionava. Então nós fizemos uma adaptação para que ela fosse no período da tarde. A partir das 5h30
né, 1h30 antes do culto, e funcionou. E as pessoas começaram a participar da escola dominical. Então, aquilo que a gente não tinha alcançado no horário, por causa da mudança para o período da tarde, ajudou e as pessoas começaram a vir, e foi muito bom essa escola que a gente usava como discipulado, como ensino da palavra. E com a chegada de pessoas, né, um primeiro desafio foi também o louvor, porque nós não tínhamos ninguém que tocasse. Então o primeiro período nosso de louvor era com playback. E toda vez que nós vínhamos de férias para São Paulo, na volta a gente levava uma bagagem cheia de CDs, de playbacks que as pessoas doavam, que ajudavam a gente, e a gente cantava com playback porque não tinha quem tocasse. E hoje, quando eu olho para o Ministério de Louvor da IPI de Rio Branco, eu me emociono, porque é um pessoal muito bom na música, na musicalidade. Então, eu sou grata a Deus pela vida do Ministério de Louvor da IPI de Rio Branco, porque a gente viu nascer em cada um deles o dom de Deus, e depois Deus veio trazendo pessoas de fora que só brilhantaram ainda mais, né? Porque gente com muito dom musical. Chegada de novas pessoas, a gente começou novos ministérios, né? E aí o desafio veio primeiro da formação de liderança, porque o nosso sonho era de fato organizar a nossa igreja. Agora na casa da Dona Madalena e da Eveline, Dona Madalena da nossa igreja, a Eveline é sua filha também. Esse é um grupo que acontece, o grupo discipulado, o grupo familiar, que acontece às terças-feiras à tarde. Nós vamos hoje iniciar agora essa parte do discipulado. O trabalho realmente é um trabalho de formiguinha, o pastor ia nos pastoreando, algumas pessoas foram ficando no meio do caminho, outras foram se chegando, mas eu nunca vi a gente sair do principal. Uma das coisas que eu sempre digo, né? O acolhimento das pessoas, o amor de Deus foi sempre uma forma que o pastor sempre batia muito nessa tecla, né? Tentar colocar em prática, não só ouvir a palavra. E ele nos ajudava muito, que ele fez na base com esse grupo, que hoje é liderança, de trabalhar um relacionamento com Deus, né? Ainda que a gente não entendesse de tudo, ainda que a gente não tivesse todos os conhecimentos, mas ele dizia que essa igreja era simples. E a gente foi se envolvendo. E quando chegou a data mesmo de formar aquela igreja, de dizer que agora nós éramos uma igreja, eu vi que a gente já estava há muito tempo formado. Aquilo dali foi um dia que chegou só para dizer, pronto, nasceu, estamos independentes, agora nós vamos caminhar com nossas próprias pernas. E como a chegada de um filho após um longo período de espera, com todos os sentimentos e emoções vividos e guardados por tantos anos, mas também com muita preparação e com zelo empregados, assim foi a organização da Igreja Presbiteriana Independente em Rio Branco, Acre, no dia 4 de dezembro de 2015. E dentro desse desafio de promover a liderança, nós tínhamos também os ministérios. Então nós começamos, o culto de quarta-feira deixou de ser um culto propriamente dito, e nós mudamos para o formato de pequenos grupos, né? E aí esses pequenos grupos, eles funcionavam nas casas. Então nós tínhamos 2 pequenos grupos que começavam a agregar outras pessoas, que funcionava como discipulado também, evangelismo e edificação do grupo que já esteve com a gente. E somado a esses 2 grupos de adultos, nós tínhamos o Rota 7, que era o pequeno grupo de adolescentes, e que a gente viu esses adolescentes se tornarem jovens. E foi muito bom, porque depois eles começaram a entrar na faculdade, e aí o horário do PG, que era 8 horas da noite,
Por causa da faculdade, eles não podiam vir. Então, o PG dos jovens passou a ser 10h30 da noite, lá na minha casa. Porque eles saíam da faculdade e iam todos lá para nossa casa. E a gente, assim, como seria, né? Porque já estão cansados. Muitos deles já trabalhavam durante o dia, estudavam à noite. E para nossa alegria e honra e glória do Senhor, os jovens chegavam animadíssimos às 10h30, com louvor, o estudo da palavra, o compartilhar de oração. E depois virava, né? Aquela noite, e às vezes eles saíam de casa mais de 1h da madrugada, porque eles gostavam de estar juntos. E esses mesmos jovens, a gente pôde vê-los, né, se empenhando em participar da atividade do Oxigênio, da Coordenadoria Nacional de Jovens, né, da IPI do Brasil, que foi em Ji-Paraná. E também tínhamos a Tarde das Amigas, que acontecia uma vez por mês, que era um encontro de mulheres para a edificação nossa, e um momento que também vinha muitas visitas. E por causa da Tarde das Amigas, outras famílias foram alcançadas, porque mulheres se converteram e através da vida delas, a família delas também foi transformada pelo poder do Evangelho. E o Ministério com Casais, nós começamos, né, o nosso encontro, nós nos reuníamos uma vez por mês e depois virou 2 casais, porque nós tínhamos jovens casais. E tínhamos 3 jovens casais ali na igreja, dos quais a gente participava de um trabalho bem específico de discipulado, de fortalecimento da vida deles. E depois, junto com a Tarde das Amigas, né, o Joca começou a Noite dos Brothers, que também acontecia a cada 15 dias, uma sexta-feira à noite, onde os homens se reuniam para estudar a Bíblia, para orar uns pelos outros, para partilhar, né, as dificuldades, anseios do coração deles, e Deus foi abençoando sobremaneiramente. Hoje, quando eu olho para a IPI, que nós tivemos o privilégio de ver a organização dela em 2015, 9 anos depois, né, de tempos de alegria, teve tempos de choro, teve erros, mas muito mais teve acerto por causa do poder, da graça e misericórdia de Deus. E em 2015, nós pudemos organizar a primeira igreja presbiteriana independente do Brasil, lá no Acre. Naquele dia foram eleitos irmãos e irmãs para o exercício do presbiterato e diaconato. Pessoas que já se dedicavam com tanto zelo à obra de expansão do reino de Deus aqui no Acre. E agora recebiam em suas mãos a responsabilidade de encaminhar a nova igreja. Fui privilegiado em poder participar em momentos históricos, né, momentos cruciais da história da formação da igreja em Rio Branco, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em Rio Branco. Primeiro, fui relator da comissão destacada pelo presbitério Rondônia para analisar a viabilidade de organização da igreja. Nesse momento, estive com mais 2 membros da comissão, participando desta visita a Rio Branco, onde fomos eu, o presbítero Eduardo e o reverendo Elvio, para um fim de semana com os irmãos, e pudemos ali ter um diálogo aberto, bem franco, não havia um roteiro preparado, apenas fomos sondar, né, como andava o trabalho em Rio Branco, e tivemos uma excelente impressão de tudo que vimos e concluímos, portanto, que pela organização da igreja, esse foi o nosso parecer, aprovado pelo presbitério, e tive então aí o privilégio maior de ser o presidente da comissão de organização da igreja, celebrando todos os atos necessários para que isso pudesse acontecer, e também um culto de organização com a ordenação dos eleitos e a posse do reverendo Joaquim, na época como pastor responsável pelo campo, já que foi ele e a Jaqueline, né, os pastores responsáveis pelo campo, e quem assumiu a presidência foi o Joca,
são marcos relevantes que certamente vão me acompanhar durante toda a minha vida, mas eles não resumem ainda quão importante a Igreja de Rio Branco é na minha trajetória ministerial. A relação que tenho com a história e com as pessoas em Rio Branco transcende todo o aspecto institucional da fé. É um povo que marcou minha vida, não só por esses momentos importantes na história de ambos, né, da igreja e da minha trajetória como pastor, mas também pelo privilégio de ter caminhado como pastor. Eu assumi durante um ano, num período de transição, o pastoreio da igreja. Além disso, as raízes de relações afetuosas, de relações sinceras, de relações francas, de relações tão intensas de amizade, de amor, de consideração com as pessoas, tornou Rio Branco uma referência para mim, assim, de o que é viver a fé na sua mais intensa relação com o outro. A fé no seu aspecto mais direto, que é o aspecto relacional. Eu trago como memória uma referência. Rio Branco para mim é uma referência de uma vivência plena daquilo que o Evangelho nos impulsiona, nos faz viver uma relação sincera, uma relação íntegra, uma relação inteira com o outro. Sendo assim, eu faço questão de registrar aqui que trago hoje, né, na memória muitas emoções, muitas vivências, muitas trocas que geraram e continuam alimentando, né, dentro de mim a esperança, a certeza de que é possível viver hoje aquilo que temos como essência do Evangelho, aquilo que temos como, até mesmo como visão escatológica, como o ideal de vida, trazendo para nós então um compromisso ético com a realidade, com a transformação de vidas e com a essência daquilo que nós devemos viver enquanto cristãos. Rio Branco então faz parte da minha trajetória, me proporcionou a aproximação daquele que eu já tinha como um amigo, que era o Joca, e a nossa relação se intensificou ainda mais durante todo esse período em que ele esteve à frente da igreja em Rio Branco, e nessa intensificação de encontros, de relações, de amizade, se tornou uma referência para mim. Sempre disse que o Joca foi e sempre será como referência o meu pastor, aquele com quem eu pude ser mais eu mesmo. Então isso me trouxe um ponto de referência na minha própria trajetória pessoal enquanto ovelha de Cristo. E nesse sentido, então, eu vou sempre trazer Rio Branco como uma referência em diversos aspectos da minha trajetória e na trajetória, creio que, da IPI do Brasil como um todo. Rio Branco é uma referência para mim de muitas coisas boas que devem nos orientar, pelo menos para mim tem sido assim, na minha trajetória como cristão, para que a gente possa replicar isso de forma, ainda que em menor escala, né, na vida de outras pessoas. Então eu tenho uma gratidão enorme, sou eternamente grato por Deus ter me dado a oportunidade de fazer parte, ainda que de forma muito singela, na trajetória da Igreja de Rio Branco. O meu sonho é que a partir dela, outras cidades ali do Acre e até mesmo dentro de Rio Branco, a gente possa continuar sendo testemunho do amor e do poder de Deus ali naquele lugar. O domingo da segunda vez que nós fomos receber membros, que eram 24 novos membros, todos recebidos por batismo e profissão de fé. E eu me lembro de famílias inteiras ali. E muito choro, muito choro, porque havia uma emoção
por causa do que Deus havia feito na vida daquelas famílias. Então, a história da IPI começou com muitos desafios, mas eu louvo a Deus porque lá tem um povo dele, temente a Deus, fiel, e que continuou a caminhada. Eles continuam o trabalho deles, eles continuam servindo ao Senhor com o mesmo zelo, com o mesmo amor ao Senhor. Isso enche meu coração de alegria e de gratidão. Essa é uma parte, porque são muitas histórias. E eu espero que a gente ainda possa contar muita história dessa terra abençoada.